Café com Kardec. Estamos aqui com a Gleides, com a Ana, comigo Jonas, e hoje nós estamos estudando um tema, desenvolvendo esse tema sobre a ótica do Espiritismo, e hoje vamos estudar então Espiritismo versus Espiritualismo. Como nós podemos entender essa questão do espiritualismo muito mal resolvida para muitos espíritas que fazem uma grande confusão na hora de buscar o conhecimento. Então nós vamos trabalhar hoje em cima dessa separação, o que é de fato o espiritismo e o que é de fato o espiritualismo, né? O espiritismo, como sabemos, que foi deixado por Allan Kardec, foi codificado por ele, estudado através da ciência e da filosofia, hoje nos traz uma base muito sólida dos seus conhecimentos. Já o espiritualismo, ele está muito ligado ao materialismo, no sentido da palavra, é o oposto de espiritualismo, materialismo. Então, muitas religiões hoje são espiritualistas. Todas as religiões são espiritualistas porque elas acreditam que exista na matéria algo além da matéria, enquanto que o materialismo só acredita na matéria. Isso. Então, tendo assim em vista essa separação do espiritualismo, que hoje é muito bem aceita dentro dos centros, das associações, e nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque se deixa a ideia central de Allan Kardec sobre o espiritismo e começa a praticar dentro dos centros espíritas o conceito espiritualista, que nos liga a algo que nos relaciona ainda à matéria. Então existem alguns trabalhos, alguns desenvolvimentos, algumas coisas que estão dentro das casas espíritas que não condiz com o que foi deixado pelo Allan Kardec. Porque também não é o fato da religião ser espiritualista que ela acredita na relação do espírito com nós, seres encarnados. Espiritualismo acredita, como dissemos, que existe na matéria algo mais além do corpo. Isso. Mas não que há um relacionamento entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. Exatamente. E é muito interessante porque no livro dos médiuns, no capítulo 32, Allan Kardec faz essa separação no vocabulário espírita, explicando item por item em relação a isso. Então aí ele explica o espírita, o espiritismo, o espiritista, o espiritualismo, o espiritualista. Ele vai definindo ponto por ponto. Né? É muito interessante esse capítulo, né? Porque aí ele define bem. Espiritualismo são todos aqueles que acreditam em algo após a morte, mas que não tem relação com aquilo que o espiritismo agora acredita a partir de Kardec, né? Então é muito diferente. É totalmente diferente, né? E é interessante porque quando nós estudamos o espiritismo deixado por Allan Kardec, nós nos confrontamos o tempo todo. Então a responsabilidade é toda nossa, está no indivíduo que evolui unicamente. Quando nós partimos para o ponto do espiritualismo, nós sempre estamos colocando a nossa crença em alguma coisa. Nós sempre dependemos de algo para evoluir. Então a gente sempre está ligado ao materialismo, ou ligado a uma seita, a um conceito religioso, ou barganhamos Deus, né, naquele conceito, olha, eu vou fazer tal coisa e Deus me dá determinada coisa. A gente sempre está apegado ainda nesse conceito materialista. Na verdade, o que difere de espiritualista, todos nós somos. O único que difere, que não é espiritualista, é o materialista. Exatamente. Né? O materialista não crê em nada após a morte. Exatamente. Agora, espiritualista são todos aqueles que acreditam em algo após a morte. Isso. Essa é a diferença. E é interessante porque Kardec trata desse assunto lá na introdução do Livro dos Espíritos. Então o primeiro item já está escrito ali, Espiritismo e Espiritualismo. Então Allan Kardec já começa debatendo essa ideia, né, colocando o Espiritismo ali, definindo realmente o que é o Espiritismo para nós. Né? Então hoje nós nos confrontamos muito aí, ainda com essa dualidade, e interpretamos e entendemos de uma maneira muito errada essa questão do espiritualismo.
né? A gente acaba entrando em conceitos dogmáticos, religiosos, né? Acreditando que nós precisamos fazer muitas coisas para curar o nosso espírito, nós precisamos trabalhar para curar alguma coisa que está ligada ao meu espírito, sendo que a cura está em nós, porque nós somos seres únicos no caminho do progresso e da evolução, como explica Allan Kardec o tempo todo. Então a cura de qualquer coisa está ligada com a vontade do espírito que nós somos. Então eu tenho todos os atributos necessários para essa evolução. Eu não preciso buscar na matéria, numa seita, em algo religioso, em algum dogma, em alguma penitência ou punição assim, para curar aquilo. Martirizando a Martirizando carne para curar o espírito. Tanto que aqueles que questionaram Kardec, eles perguntaram para ele, mas por que agora espiritismo? Por que espiritista ou espírita? Então é para designar, para diferenciar que espiritismo e espiritualismo significa que somos espiritualistas, mas nós temos uma relação mais íntima de entendimento, de compreensão em relação ao mundo espiritual. E nem todos os espiritualistas acreditam Na relação nessa fase, né? Na fase dos espíritos. dos espíritas. É essa inter-relação do mundo encarnado com os espíritos. Isso, Então é uma generalidade do espiritualismo. Por isso a necessidade de criar palavras novas, porque o conceito era novo. Isso. E o espiritualista Já existia. E como foi dito pela Ana, eles não acreditavam, muitas delas não acreditam em espírito. Porque já existia a filosofia espiritualista. Sim, Né? que tratava esses pontos, Sim. né, com exclusividade. E é muito interessante. Então, quando nós nos dirigimos ao termo espírita, né, o espiritismo nos correlaciona com o mundo dos espíritos, com o mundo invisível, porque nós acreditamos nos espíritos, né, nessa vida que continua após o nosso desencarne. E é interessante que usava-se espiritista para espiritismo, espiritista e espírita. Mas com o passar do tempo fixou mais esse termo espírita e hoje nós quase não ouvimos falar somos espiritistas. Sim, né? Mas é espírita mesmo, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E é interessante a gente sempre ir a fundo nessa questão do vocabulário, da gramática, da época, porque às vezes a gente encontra essa palavra espiritista nas obras e nós não sabemos a colocação dela, né? Então a gente sempre tem que buscar mesmo no vocabulário, no dicionário, naquela época o significado que a palavra tinha. Hoje nós não usamos a palavra espiritista, mas foi uma palavra designada com o mesmo intuito da palavra espírita, só que não teve tanta abrangência É o mesmo assim. significado, mas não teve tanta abrangência. Né? E o que você falou é muito importante, a gente estudar sabendo o significado de cada palavra, porque na época que foram escritos, século XIX, as palavras elas eram usadas com o seu significado, que é muito amplo, que talvez hoje tenha caído em desuso. Sim. Então é preciso a gente estar estudando Kardec e com um dicionário do lado. Exatamente. Para a gente ir a fundo em cada palavra para pegar a essência do que ele quis escrever aí naquela época. Isso, porque hoje aquele significado já não é representado da mesma forma. A gente usa as palavras com um outro sentido. E como sempre dizemos aqui, né? Temos que colocar a palavra no contexto e não ao pé da letra. Porque ao pé da letra vai mudar tudo, né? E confusão. E diante de todas as interpretações que nós fazemos dos estudos de Kardec, a gente sempre fala, né? Precisamos tirar o espírito da letra para colocar mesmo ali o sentido que ele está querendo nos dizer e nos mostrar, no sentido tanto científico quanto filosófico, por trás daquela síntese, daquelas palavras. A gente precisa e necessita sempre buscar a sua origem e o que a ciência da época diz em relação a isso, né? Não apenas ficar no nosso superficial,
porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande com leitura, com estudos, com interpretações. Isso. Então, quando nós nos colocamos ao estudo de Allan Kardec, a gente precisa se dedicar a conhecer as palavras, os seus significados, a sua gramática, voltar a nossa imaginação um pouquinho ao século XIX para que a gente possa compreender o sentido verdadeiro que ele está nos mostrando do Espiritismo. Isto é um constante ir e vir, né? Exatamente. Ir e vir. Exatamente. Porque se nós formos ler como a interpretação de hoje, o significado acaba ficando degeneralizado. Sim, fica muito incompleto. Isso. E assim vão surgindo todas as más interpretações e criando confusões e conceitos que não fazem parte do que Allan Kardec nos deixou dentro da sua obra. E que hoje, infelizmente, deixa muito princípio camuflado. Acredita-se em muitas coisas que quando a gente entra a fundo no estudo de Kardec, a gente percebe que toda uma seleção, todo aquele rigoroso estudo, todo aquele crivo rigoroso que ele fazia no estudo, a gente tem esquecido. Por isso que é muito importante entender, entrar no contexto e ver o que se pensava e o que queria trazer. Exatamente. E a gente percebe que é muito atual. Uhum. E aí fica, né, a ideia, como está dizendo aqui na introdução ao estudo da doutrina espírita em O Livro dos Espíritos, né? Está dizendo assim, que diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se o quiserem, espiritistas. Né? E espiritualismo generaliza mais a especialidade, né? Sim. Da época e atual, como aqueles que acreditam em algo após a morte, e o materialismo não acredita em nada, né? Após a morte. Sim, o materialismo ele não consegue enxergar nada que seja ao âmbito espiritual, nada que convenha aos estudos voltados a Deus. Então o materialismo é os nossos irmãos que se colocam como ateus, né? Então eles têm uma visão totalmente oposta e nós respeitamos, mas também tem todos os nossos outros irmãos que acreditam na religiosidade espiritualista, que trabalham essa religiosidade, cultuam isso, nós também respeitamos, e nós que somos os espíritas, que nós podemos e entendemos e devemos colaborar para o espiritismo racional, científico e filosófico da época de Kardec e trazer isso para os nossos dias atuais, sempre fazendo as devidas correções, né, nesses termos, nesses significados, para que não haja má interpretação. Sempre lembrando que todos somos espíritos em evolução. Sim. E mesmo aquele que não acredita no mundo após a morte, ele tem dentro de si essa essência de Deus. E é o nosso irmão que está em evolução, e a filosofia de vida dele não significa que ele não tenha a sua própria evolução e o seu próprio pensamento perante o seu semelhante, o respeito, o amor a tudo que existe na natureza e na humanidade, em todos os sentidos. Exatamente, a evolução dele ou de qualquer outro indivíduo como a nossa consiste naquele determinado momento, porque ainda precisamos daquilo, desenvolver aquilo e aprimorar os nossos conhecimentos e as nossas consequências morais em cima disso, né? Gostaríamos de pedir a todos que deixem um like, se inscrevam no nosso canal para que esse vídeo possa ser acessado por muitos amigos e que todos, né, estejam aí colaborando para a divulgação do Espiritismo de uma maneira muito consciente. Nós agradecemos a participação de todos. Até mais.